Olá, tudo bem com você? Ayrton Lopes aqui para mais uma reflexão. Hoje está muito legal, analisando algumas perguntas, né? Alguns comentários que eu tive recentemente durante esse mês que a gente está aí gravando os vídeos. Eu hoje achei melhor fazer um pequeno resumo, né? Uma recapitulação daquilo que nós já falamos, né, de maneira bem prática e objetiva, para talvez responder algumas das perguntas, né? E se surgirem mais perguntas, por favor, me façam, me mandam as perguntas que a gente, com certeza, a gente vai estudar e vai procurar colocar aqui para a gente poder refletir junto, né? Lembrando somente que nosso vídeo não tem a intenção de ser um vídeo religioso, né? Mas sim um vídeo político, onde a gente trata o governo de Deus na terra, né? E fazer discípulos como Jesus nos orientou a fazer. Esse é o objetivo do nosso vídeo exclusivamente, né? É interessante quando a gente começa a falar do reino de Deus, como que a palavra de Deus se abre para um todo, né? Eu já tenho dito aqui que hoje eu vejo a Bíblia como um livro, né? Como a palavra de Deus, como a ideia original de Deus escrita, né? Qual o plano de Deus para a Terra, e esse plano está escrito na palavra de Deus, que é a Bíblia. E esse livro fala de um rei, de um reinado e de uma família real, não é? Você, claro, que você tenha todo o direito de interpretar, né, a Bíblia da forma que você queira interpretar, ensinar ou assim pregar, ou seja o que for, mas da maneira que eu entendo hoje, a Bíblia fala de um rei, de um reinado e de uma família real, né? A gente vai começar aqui a ler hoje o livro do profeta Isaías, né? Isaías 45, no versículo 18, lembrando que eu estou lendo aqui na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje, né? Como eu disse, eu tive uma palestra certa vez que eu estava na faculdade de teologia, e a pessoa que participou da tradução dessa Bíblia, ele disse que traduziu essa Bíblia, né? A ideia deles era traduzir para que pessoas ali até a oitava série pudessem ter um entendimento melhor da palavra, né? Então, a ideia não é você ficar fixo num texto bíblico só, mas ter um contexto, né, ao longo de Gênesis a Apocalipse. É você entender o que está lendo, não é? Então, se você entende uma versão por exemplo, do João Ferreira de Almeida, ou uma outra versão, pode ser até em hebraico, ou em aramaico, ou em grego, né? Excelente, isso é ótimo. Você vai ter uma ferramenta a mais para poder estudar. Mas eu entendo melhor a versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje. Entende? Então, é por isso que eu prefiro usar ela aqui nas nossas reflexões, não é? Então, Isaías 45, 18 fala assim: O Senhor que criou os céus é o único Deus. Ele fez a terra e lhe deu forma, e a colocou no seu lugar. Ele não a criou para que ficasse vazia, mas para que houvesse moradores nela. O Senhor Deus diz: Eu sou o Senhor e não há outro Deus. Olha só que interessante, né? Essa abertura aqui da reflexão já é um resumo, né? Já é um resumo do vídeo anterior. Se você acompanhou aí o nosso vídeo anterior, se você não assistiu ainda, eu recomendo que você assista, porque a gente tratou no vídeo anterior da sede desse governo, né? Onde esse Deus habita, né? Alguns profetas, alguns discípulos de Jesus, eles tiveram visões desse lugar, né? Por exemplo, Isaías teve visão, Daniel teve visão,
O apóstolo João teve visões desse lugar, né, de onde esse ser habita. Esse ser que criou os céus, né, e ele é o único Deus, né, e ele também criou a terra. E aqui é importante a gente frisar que ele não criou a terra para ficar vazia. Né? Então a criação do Deus, que é a criação do universo, e essa criação que está em constante expansão, né? Por mais que a Terra não tenha essa expansão, né, de crescimento, mas o universo em si está em constante expansão. Então é importante a gente entender isso, né? Esse ser, esse Deus, que é o único Deus, né? Lá Daniel vai citar que, Daniel capítulo 7, vai dizer que ele sempre existiu, não é? Que em certa ocasião ele teve a visão e foi colocado alguns tronos e veio e se assentou nesse trono que sempre existiu. Olha só que interessante. Então a gente tem que pegar esses pontos para a gente entender a característica, né? Quem que é esse Deus, né? Nem quem que é esse Deus. Não que importa para ele. Para Deus não importa, entendeu? Se a gente vai estudar ele ou não, né? Eu também não tô. O meu objetivo do vídeo não é procurar saber quem que é Deus, entende? O objetivo do vídeo é mostrar e refletir que há um Deus, entende? E esse Deus, ele sempre existiu, não é? E através desses textos, por meio desses textos, a gente encontra características de quem que a gente realmente está servindo, né? Isso é muito importante. E olha só, esse Deus, ele teve um grande amor e uma grande misericórdia, porque ele já habita no mundo que é o mundo invisível, né? O mundo invisível. Você pode até não acreditar no mundo invisível, mas ele é real. O mundo invisível, ele é mais real do que o mundo visível. Não é para você ter uma ideia. Isso Paulo vai falar lá nas cartas, né? Sobre o mundo invisível. E esse ser, olha só o que ele decidiu. A palavra de Deus, lá na oração que Jesus nos ensinou, né? Jesus disse que a vontade dele no céu já é feita. Tanto é que o Senhor nos ensinou a orar para que nós possamos orar a Deus para que a vontade de Deus seja feita na terra, como ela é feita no céu, né? Esse Deus que já domina o mundo invisível, já é rei, a vontade dele é feita, ele é santo, os querubins cantam, os serafins cantam, santo, 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 santo é o nome do Senhor, os líderes, né, os governadores jogam as suas coroas aos pés desse Senhor, desse Deus, né? Ele decidiu criar esse mundo visível, que é o universo. E aí ele criou o planeta, que é o ambiente, né? Um ambiente específico para ele criar, para ele formar os seres humanos, para ele criar e colocar ali os seres humanos, né? E olha só, ele criou esse mundo visível. Em Gênesis 1:26, ele tomou uma decisão muito importante, né? Então a ideia é o quê? A gente voltar na ideia original de Deus. Entender o que Deus queria, né, no início, por que é que ele fez o que ele fez, né? Gênesis 1:26 fala assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele. Então domine quem? Domine o homem. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. Essa é a ideia original de Deus. Ele criou o universo, né, e colocou um ser, né, para poder dominar sobre esse universo, dominar sobre as coisas, não é dominar sobre o outro ser. Entende? Não é dominar sobre pessoas, mas dominar sobre as coisas.
Essa é a ideia original de Deus, está em Gênesis 1, 26. Né? O Gênesis completa, né? O Gênesis 2, 7 e 8 fala assim: então do pó da terra o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Depois o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, né? No leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. No versículo 15 fala, Deus colocou o ser humano para poder cultivar, para poder plantar, para poder trabalhar, né? E aqui a gente precisa relembrar um pouco, porque foi uma das principais perguntas, que como a gente trabalha a questão do ambiente, da atmosfera, do Éden, né? A pergunta é, mas o que é esse ambiente? O que é essa atmosfera? Né? O que é o Éden? E basicamente, pessoal, o que Deus criou? Ele cria primeiro o ambiente para depois ele criar o produto, né? Ele criou o ambiente primeiro. No laboratório eles fazem muito isso antes de fazer a pesquisa, né? Eles criam um ambiente onde que alguma coisa ali pode nascer ou pode morrer. Eles criam um ambiente primeiro, né? Quando você está na academia, por exemplo, você está ali na aula de spin, né? O que acontece? Você chega ali na academia, naquela sala, tá todo mundo desmotivado, né, no celular e tal, mas quando o professor chega, ele coloca uma música e cria um ambiente. E ali aquele ambiente se transforma e você se enche de energia e começa a fazer o exercício. Entende? Deus, ele criou um ambiente para que as coisas pudessem viver, não é? Por exemplo, antes dele criar os peixes, ele criou o oceano. Antes dele criar as aves, ele criou o ar para que as aves tivessem ali lugar para poder voar. Antes de criar as estrelas, ele criou o firmamento. Entende? E antes de criar o homem, ele criou o Éden. Né? O que é o Éden? O Éden é um lugar específico onde o Espírito de Deus pudesse viver na terra. Né? Qual que é o Espírito de Deus? Aquele Espírito, aquele sopro que ele soprou no homem. Esse espírito veio do céu. Esse espírito é onde nós viemos, tá? Todo mundo que nasceu e todo mundo que vai nascer veio aí nesse sopro. Foi colocado dentro do homem a humanidade. O que ele fez? Então, do pó da terra, está em Gênesis 2, 7 e 8, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida. Então é essa respiração. Respira aí. Essa respiração de vida, Deus colocou em nós em Adão. Entendeu? Então essa respiração, a respiração é Deus. É o Espírito de Deus que habita em você. Tá? Isso veio do céu. É o céu. Então o ser humano, ele foi colocado num lugar, num determinado ambiente, que é o Éden, que esse espírito precisa para viver. Desceu do céu, então foi criado um ambiente. Como o peixe foi criado um ambiente para o peixe, que foi a água, né? Para o ser humano foi criado um ambiente que chama Éden. Tá? Éden, a Bíblia chama de Éden, por quê? Se você for por original, você vai ver que Éden tem vários significados. Éden não é um lugar físico, tá? Éden não é um lugar físico. Então, por exemplo, se você fala assim, eu vou plantar na minha empresa, porque a minha empresa é uma terra boa. Não, a sua empresa não é uma terra boa. A sua empresa não tem nada com o Éden, entendeu? O Éden não é um lugar. O Éden não é um conjunto de pessoas, o Éden não é uma igreja, o Éden é um ambiente, é uma atmosfera, é um estado de espírito que você tem, aonde você vive. Mas é no Brasil, no Japão, na Inglaterra, no Iraque? Não, não é em lugar nenhum, é onde você está. O Éden pode ser criado, entendeu? É onde você está, Deus criou o Éden para Adão habitar nessa presença.
é a presença de Deus na terra, é uma porta aberta. Então, por exemplo, se você for para o original lá, você vai encontrar alguns significados da palavra Éden. Pode ser lugar, presença de Deus, lugar de desfrute, porta aberta, entende? Então, se a gente resumir, eu tenho aqui uma frase que resume bem, né, que eu já postei essa frase em algum lugar, já falei também, que eu traduzi de onde eu tirei o material de estudo. Fala assim, o que poderia ser o Éden? Um lugar na terra, um lugar na terra. Qual lugar que é esse? É onde você está. Exatamente aonde você está, sem tirar... Ah, mas eu estou preso. Éden, é aí. Entendeu? O Éden pode ser criado aí. Ah, eu estou no hospital. O Éden pode ser criado aí. Entendeu? É o Éden, aonde você estiver. Não importa. É você, é a presença onde você está. Eu estou em casa. O Éden. Eu estou no trabalho. É o Éden. Entendeu? O Éden é uma presença, não é um lugar, não é uma empresa, não é um negócio, não é um carro, não é um avião, não é uma alegria, né? Tipo assim, às vezes o cara comprou um carro, aí ele sente aquela alegria, né? O time dele do coração ganhou, ele sente aquela alegria, mas é momentânea, isso não é o Éden. Agora, se você colocar assim, o Éden é uma alegria constante, né? Imagina aquela sensação que você teve quando você comprou um carro zero, ou o seu time foi campeão, entende? Ou você, sei lá, ganhou na Mega Sena. Mas você sente aquela alegria, mesmo estando preso, mesmo estando com dificuldade, entre aspas, entendeu? Mesmo passando fome, mesmo passando sede, mesmo passando, sei lá, o que for. Isso é o Éden. Não acontece o que eu estou te falando no Éden, né? Fome, sede, angústia, depressão, nada disso acontece no Éden, né? Você vai ver, né? Se você ler o Gênesis 1 e 2, você vai ver que não existia isso, o que eu estou falando agora, entendeu? Tipo assim, de depressão, doença, fome, sede, não tinha nada disso. E justamente porque é o Éden, né? Então o que a gente está trabalhando aqui? A ideia original de Deus. Né? Existe esse Éden hoje? Existe. É essa a intenção dos meus vídeos. Te mostrar que o Éden ele está aqui agora. Ele pode ser criado. Entendeu? Porque teve alguém que veio e trouxe de volta esse Éden. Não vai trazer de volta, ele já trouxe. Entende? Então vamos lá. O Éden é um lugar na terra onde a presença de Deus é uma porta aberta para o céu, criando um lugar agradável para o ser humano viver. Esse é o Éden, né? Esse lugar na terra, ok? É um lugar na terra. Só que o que acontece? Quando o ser humano pecou, no capítulo 3 de Gênesis, esse ambiente, essa presença foi tirada. O que Deus falou para o homem? Deus falou assim, olha, você é livre para comer de toda a árvore do jardim. Toda a árvore do jardim, exceto a do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida, né? A árvore da vida. Essas duas árvores o homem não poderia comer. Porque o homem vivia numa presença de obediência. Então ele trabalhava, Deus apresentou para ele uma mulher, né, para ele poder tirar de dentro dele a humanidade, né? O homem no Éden estava alone. Lembra que eu já expliquei o que é alone em inglês? Alone é all in on, é todos dentro de um, alone, né? E aí, quando Deus fez para Adão uma mulher, né, uma woman, né, com o útero, aí foi possível nós sairmos para fora no jardim, entendeu? Nós saímos para fora. Só que eu e você, quando nós saímos, ou depois que o homem pecou, quando a humanidade começou a sair uma humanidade caída. Não é que ela tinha caído do céu, mas ela tinha tornado independente.
Adão tinha dito para Deus que não precisava mais dele para poder viver. Então ele passou a viver por conta própria, né? Ele se declarou independente, né? Então Deus tirou a presença e Adão morreu. Adão não morreu no mesmo dia, literalmente, caiu assim e morreu. Mas aquele ambiente onde o espírito dele precisava para poder viver foi tirado. Entende? Foi tirado. E hoje, o que a gente vê é uma sociedade que é uma fruta boa, né? Uma fruta boa, né? São pessoas boas produzindo no ambiente errado. Entende? Produzindo no ambiente, produzindo fora do ambiente. É a mesma coisa de você tirar um peixe da água. Quando você tira o peixe da água, ele fica ali se debatendo e morre. O homem, a presença dele foi tirada, então Deus não precisou matar o homem. Ele próprio morreu. Entendeu? E hoje, as pessoas tentam viver sem essa presença porque elas não sabem que essa presença está na terra. É simplesmente falta de informação. Não é? O profeta fala assim, ó, o meu povo perece por falta de conhecimento. Se eu não conheço que eu sou um peixe e estou ali debatendo em volta da piscina ali, ó, no sol, debatendo. E alguém fala comigo assim, não, é só você aceitar Jesus que quando você morrer você vai para o céu. Então eu vou aceitar Jesus e vou continuar debatendo. Só que não me falaram que, olha, é só você cair na água que Jesus já restaurou a piscina para você. É só cair na água que você vai continuar vivendo. Na presença que ele criou. Eu só estou dando aqui um parênteses, entende? Do que Cristo fez. A gente vai chegar lá, né? Mas aí é só cair na água de novo, voltar para o ambiente e continuar produzindo de acordo com o que Adão produzia, da mesma forma, do mesmo jeito, aqui na terra. Porque lembra que Deus criou a terra e ele não criou a terra para ficar vazia? Agora eu e você estamos vivos, então é o momento de nós vivermos na terra. A gente está habitando a terra. Entende? Então a gente precisa ver o que Deus pediu para a gente fazer na terra nesse período que nós estamos aqui, né? Então, essa é a mensagem. O homem, ele caiu. E aí agora ele quer produzir fora do Éden, tá? Fora do ambiente, aquilo que ele produzia no ambiente. E a gente sabe que não vai dar certo. Entende? Quando eu quero construir um negócio, mas se você, não o seu negócio tem nada a ver com Éden. Se você não tiver no ambiente certo para construir o negócio, né? Você vai ter fardo, vai ter carga, vai ser difícil. Mas se você estiver no Éden, estiver na presença, no ambiente que você nasceu para poder viver o seu espírito, que você é um espírito, aí vai ser, como Jesus disse, o fardo vai ser leve e o jugo vai ser suave, certo? O homem caiu, passou 4.000 anos, para Deus vir cumprir uma promessa que ele tinha feito lá no capítulo 3 do Éden, que a semente da mulher ia esmagar a cabeça da serpente, né? E na plenitude do tempo, né? Gálatas 4, 4 e 5 fala assim, mas quando chegou o tempo certo, que é a plenitude do tempo, Deus enviou seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus novamente. Filhos de Deus, né? Adão, ele era filho de Deus. Quando ele caiu, ele se tornou independente e deixou essa herança. Lembra da passagem do filho pródigo? É a mesma coisa, é o que aconteceu com o ser humano. Aquilo ali, o filho pródigo, é o ser humano. E o ser humano agora precisa voltar para casa, né? Jesus, ele veio para fazer o quê?
para poder ligar de novo o ser humano a Deus, a conectar de novo o governo celestial ao governo da terra, né? Para que pudesse o céu governar a terra, né? Tanto é que é isso que Jesus pregava. A única coisa que Jesus pregava era isso. Ele falava assim sempre, Mateus 4,17, quando ele começou a pregar, né? Só um pouquinho da história para a gente entender, se você não conhece. Veio João, que é o primo de Jesus, e começou a pregar no deserto: arrependa-se, o reino de Deus está próximo. Tá? Que reino é esse? Eles esperavam um reino que pudesse ser o rei, que seria o reino de Davi, da linhagem de Davi. Um reino que iria tomar o trono de Roma. Não é porque Roma naquela época que governava a terra, entende? Roma que governava a terra na região ali da Judéia, da Galileia, de Israel, né? E João começou essa ministração. Jesus foi batizado e daí em diante Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Ele disse: olha, o reino voltou. Aquele reino que Adão perdeu. Porque Deus sempre foi rei. Ele não teve um período de reinos. Entendeu? Ah, não. Tem estudos, né, que falam que a Bíblia aconteceu o período dos reis, dos reinados. E agora isso vai ser só para reino, vai ser só para Israel quando ele se arrepender. Não, a Bíblia fala de um rei, de um reino, de uma família real. Quem que é esse rei? É Deus. Eu li lá que ele criou a terra. Você pode dar o nome que for para esse rei. Eu estou dando um nome de rei, entendeu? Porque a Bíblia dá o nome de rei. Eu entendo assim mais fácil. Mas é o ser que governa a terra e ele tem um trono. E ele está sentado no trono, porque foi Isaías que falou. Se Isaías está falando, eu acredito. Se Daniel está falando, eu acredito. Se João está falando, eu acredito. E agora você imagina, 3 pessoas que viveram em tempos diferentes falando a mesma coisa. É muita coincidência, não é? É muita coincidência. Né? Então, Jesus veio na terra, é filho de mulher, para quê? Para restaurar esse reino, para restaurar esse governo na terra, porque o homem tinha perdido. Né? Tanto é que ele dizia assim, Lucas 4,43, mas Jesus disse: eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para fazer isso que Deus me enviou. Qual que é o reino que Jesus veio restaurar? Aquele reino onde Adão governava. Adão não governava sobre os animais, sobre as plantas, sobre si mesmo. Ele e a mulher não governavam sobre a criação divina. Só que Adão perdeu e Jesus ele veio restaurar esse governo. Né? Jesus veio restaurar esse governo. Colossenses fala assim: e foi na cruz que Cristo se livrou dos poderes, do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Né? Jesus, ele ganhou, né? Ele despojou, melhor dizendo, ele despojou, né? Ele despojou esses seres espirituais que tomou o poder da terra do ser humano. Ele já despojou, né? E ele levou no seu desfile de vitória, né, esses prisioneiros. Então essa é a certeza que nós temos, que existe um novo governo na terra. E esse novo governo é o que? Essa atmosfera. É a influência do reino de Deus, que cria essa atmosfera na terra. A influência do reino de Deus abre uma porta do céu aonde você está. Quando você aceita o Cristo como Senhor e Salvador, vai acontecer aquilo que ele falou em Lucas. Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21,
fala assim, alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Ele respondeu, quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer, vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de você. Dentro. Né? Então, isso é uma presença, é um estilo de vida, é um ambiente que Deus cria quando o Espírito dele habita em nós e passa a fazer morada no corpo humano, daquele que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e essa pessoa passa a ser um cidadão do céu, né? E passa a ter um novo passaporte. Ele foi perdoado do pecado de rebelião. Entendeu? Ele foi perdoado do pecado de rebelião. É a mesma coisa de você entrar num país e morar lá ilegal muitos anos. Eu morei muitos anos num país ilegal. Né? Imagina só a sensação de quem entra ilegalmente num país e está ali vivendo de forma escondida, de forma preocupante, de forma que, tipo assim, não sabe se vai poder trabalhar para comer, para vestir, para beber, né? Se ele adoecer, ele não sabe o que ele vai fazer. Imagina viver nessa condição de ser ilegal, né? Aí, do nada, o governo toca o telefone, é o governo e fala assim, cara, se você aceitar as nossas regras, entendeu? Se você passar a viver como um cidadão desse país, jurar a bandeira, nós vamos te tratar como um nosso cidadão. Nosso cidadão, ele tem plano de saúde, ele tem tranquilidade para trabalhar, ele tem casa, tem comida, tem carro, tem carteira de motorista, tem tudo, entendeu? Você acha que essa pessoa não vai querer ser um cidadão do país ou vai continuar querendo ser um ilegal? Quando Jesus veio, ele pôs o reino dentro de nós. Então, ele deu autoridade para que nós representasse esse reino aqui na terra. Né? Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Né? Com essa autoridade do rei. Quem que é o rei? É o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou o céu e a terra. Né? Aquele que morreu na cruz por nós, para poder ter de novo, para a gente ter essa autoridade novamente. É hoje, não é amanhã, não é depois, não é daqui 1000 anos, entendeu? Não é quando você for governar com Cristo 1000 anos. Vai acontecer tudo que está na Bíblia? Vai, eu tenho falado aqui, tudo que vai acontecer na vida vai, na Bíblia vai acontecer. Mas você não precisa esperar você morrer para você reinar com Cristo. Cristo te chama para reinar com Ele hoje. Mas para reinar com Cristo, o que você tem que fazer? Ser um cidadão do céu. Ser um cidadão do céu e pegar o seu passaporte, carimbado com o sangue do Cordeiro, e dizer assim, agora eu tenho autoridade na terra porque foi me dada essa autoridade. Da mesma forma que Jesus ele disse assim, da mesma forma que o Pai me enviou, eu vou enviar você. Entendeu? Então você vai ser embaixador de Cristo e vai falar como se Deus estivesse falando. Para você voltar para as pessoas que estão cegas espiritualmente, estão vivendo no mundo das trevas. Essas pessoas, elas não são pessoas más. Elas simplesmente estão com o olho fechado e não entendem o ambiente que elas estão vivendo ainda. Entendeu? Não entende. Receber a Cristo como Senhor Salvador é aquele peixe ali que está ali esperando a morte e ele está se debatendo, entendeu? Ele está se debatendo na beira da piscina e Jesus está falando só assim com você, cara, você já é meu, mas fica aí na terra mais um pouquinho, pula dentro da piscina, volta para o seu ambiente e começa a dominar a terra para que o meu reino venha para a terra. Entende? Jesus ele nos deixa aqui na terra como representantes, como embaixadores, para a gente poder dominar sobre a terra. Não é dominar sobre o homem.
Entende? Não tem nada a ver com dominar sobre as pessoas, conquistar território de países, de nações. É conquistar o coração do ser humano para que esse ser humano, que é um embaixador de Deus, quando ele for para o hospital, ele seja um embaixador de Deus. Ele vai para a loja dele, ele seja um embaixador de Deus. Ele vai para a oficina, ele seja um embaixador de Deus. Ele vai para a polícia, ele vai para o governo, para a administração pública, representar o governo de Deus e não o governo de Satanás. Entende? O que a gente vai tomar de território é tomar o território dos príncipes das trevas. Isso aí foi dado à igreja. Né? E a igreja são as pessoas que aceitam o Cristo como Senhor e Salvador, que recebem o Espírito Santo de Deus. Né? Aí eles são dados poder, são anjos para poder batalhar em prol daquela causa que você está ali trabalhando para o reino de Deus. Quando você está trabalhando para o reino de Deus, o que vai acontecer? Deus envia seus anjos para batalhar por você. Você não precisa batalhar. Você pode ver na Bíblia o que todo mundo na Bíblia que trabalhava para Deus, os anjos vinham e ajudavam eles. Moisés foi demais, vários anjos, vários apareceram para ele. Josué, o próprio Cristo apareceu para Josué com uma espada, entende? Várias ocasiões apareceram os anjos, porque as pessoas não estavam preocupadas, as pessoas não estavam engajadas no próprio trabalho, entendeu? Tipo assim, o anjo não apareceu porque camarada lá que estava lá, ele estava lá plantando para poder ficar rico e comprar mais escravo, comprar avião, comprar isso, comprar aquilo outro, ter roupa de marca, ter celular de última geração. Não estou dizendo que você não possa ter isso, mas é o motivo que você está trabalhando e coloca Deus no seu trabalho, mas você coloca Deus no seu trabalho talvez para poder ter as coisas, isso é um amuleto, isso não é trabalho de reinado. O trabalho do reinado é quando você, por exemplo, você pode estar fazendo uma coisa, né, igual o Gideão estava malhando, estava pisando a uva lá no lugar errado lá, mas aí o anjo chamou ele para uma batalha para Deus, para fazer algo maior, entendeu? Então, se você tem um negócio hoje, e se o seu negócio você sente que você tem esse negócio para poder comer, vestir, beber, passear, comprar as coisas boas, cara, ao invés de você pedir a Deus para te continuar abençoando nesse negócio, faz o oposto, coloca esse negócio para o reino de Deus, cara. Assim, cara, esse negócio aqui hoje vai ser um negócio onde eu vou influenciar as pessoas a conhecer esse Deus maravilhoso, que tem me prosperado, que tem me abençoado. E esse negócio nas mãos de Deus, ele vai prosperar muito mais, cara, porque você vai estar trabalhando para o reino de Deus e não para Jesus te abençoar. Jesus te dá comida, Jesus te dá roupa, Jesus te dá isso, Jesus te dá tudo isso. Isso aí é um amuleto, entende? A diferença é no detalhe, cara, é no coração, é na sua intenção. Qual que é a sua intenção? Deus conhece a sua intenção, entende? Se você está colocando o seu trabalho em prol do reino de Deus, onde que estão os discípulos? Porque tem que ter discípulo, porque foi o que Jesus mandou a gente fazer, foi só discípulo, não mandou fazer outra coisa, não é? Hoje eu tenho 6 meses que eu estou desenvolvendo esse trabalho aqui de estudo e de falar do reino de Deus. Mas eu preciso fazer discípulos. Eu não tenho discípulos ainda para Jesus Cristo. Entende? O que é um discípulo? Discípulo é aquela pessoa que vai fazer discípulo para Jesus. Não para a igreja, não para a denominação. Não é levar os outros para a denominação X, denominação Y. Não, nada a ver. É um discípulo que vai pregar essa mensagem. E qual que é a mensagem? Aqui, ó, no Mateus 10, 7, na Almeida 21, que é Almeida século 21, Jesus fala assim, e indo, pregai dizendo, o reino de Deus chegou.
Qual o evangelho que você prega quando você anuncia o evangelho? Porque existem vários evangelhos. Existe o evangelho do sangue, existe o evangelho da salvação, o evangelho do batismo, do nascer de novo, o evangelho da cura, da libertação, da prosperidade, do batismo no Espírito Santo, entendeu? Do falar em línguas. Todo esse conjunto as pessoas usam como evangelho. Mas o que Jesus mandou? Eu não estou dizendo se está certo ou se está errado. Eu não estou aqui para discutir, entendeu? Ou para brigar com alguém. O que eu estou te dizendo é que Jesus mandou fazer em Mateus 10:7 é ir indo. Quando você for, pregar e dizendo, o reino de Deus chegou. Porque quando você mostra para as pessoas que o reino de Deus chegou, né? E a ideia é essa aqui, nossa, de mostrar para as pessoas que o reino de Deus chegou, o rei cuida delas. Não é você que vai cuidar das pessoas, é o rei que quer cuidar delas. Jesus, eu nunca vi na Bíblia Jesus dando dinheiro para ninguém, cara. Jesus dando, assim, tirando comida dele e dando para as pessoas. Ele multiplicou, né? Porque era um sinal que ele fez para dizer que o reino de Deus chegou. Mas o que ele fazia? Quando tinha um cego, ele falava com ele assim, cara, o que você quer que eu te faça? Eu falava, eu quero ver. Legal, ver, agora pode ir trabalhar. Tinha uma mulher no templo, cara. Tinha uma mulher no templo que ela era corcunda. Era corcunda. E Jesus falou assim, cara, essa mulher é filha de Abraão. E ela também tem o direito de ser abençoada. Ela ficou sã e Jesus falou com ela assim, vai para casa agora. Porque provavelmente ela tinha muito o que fazer em casa, não é? Tinha anos ali que talvez ela não fazia coisas que ela queria fazer porque ela era corcunda, entende? E não conseguia fazer, talvez limpar uma prateleira, não sei, fazer uma comida melhor para a família. Não sei, cara. Jesus falou, cara, você está livre. Você está livre. O reino de Deus, ele liberta as pessoas. Quando as pessoas se tornam cidadãs, a ideia é essa, você se tornou cidadão do céu, Deus te libertou. Te libertou do quê? Do mundo das trevas. E te passou para o mundo da luz dele. Agora você vê. E você é alguém que vai ser alguma coisa. Você não tem que fazer alguma coisa. Entende? Quando você é um cidadão, por exemplo, você está ouvindo essa mensagem em português, então provavelmente você é brasileiro. Você se esforçou para ser brasileiro hoje? O que você fez hoje para poder manter a sua cidadania brasileira? Provavelmente nada. Porque você simplesmente está vivendo dentro das regras do país. Né? O que Deus nos chama é que a gente viva também nas regras desse reino. E existem regras, não é graça sobre graça. Antes eu era uma pessoa da graça sobre graça. Hoje eu entendo que a graça de Cristo na cruz, né, isso foi o amor incondicional de Deus, que amou o mundo de tal maneira para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? Isso aí foi o que ligou de volta o homem ao Éden. Abriu de novo a porta do céu, a porta do Éden, e essa presença hoje nós podemos viver nela. Deus pega o homem que é caído do pecado, das drogas, da prostituição, do roubo, do adultério, da mentira, da doença, da raiva, da ira, e pega esse homem, limpa com o seu sangue e coloca ele no Éden novamente. É Deus que coloca o homem no Éden. Não foi Deus que colocou o ser humano no Éden? O Éden hoje também é Deus que coloca o homem no Éden. É o reino que quer cuidar desse homem, dessa mulher, dessa criatura. É o reino. Não sou eu e você que tem que cuidar de nada. Entende? Então, Jesus fala o quê? Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Tudo. Tudo que você desejar no seu coração. E se estiver alinhado com essa justiça de Deus, né, vai acontecer. Porque você agora trabalha para Deus como Moisés trabalhava. Moisés falava face a face. Teve uma vez que
que você pode ler lá no livro de Números, que aconteceu o seguinte, a Miriam, que era a irmã de Moisés, e Arão, eles ficaram com um pouco de ciúme de Moisés, né? Porque Moisés era um líder de excelência. Ele foi formado, 80 anos, Deus formou esse ser para poder conduzir o povo dele fora do Egito, né? Para fora do Egito. E aí eles ficaram com inveja de Moisés. Aí Deus chamou os três, ó, vem aqui na tenda, uma reunião particular, né? Reunião de diretoria. Aí Deus foi, acabou com os dois. Hein? Olha, eu falo com os profetas, né? Por meio de visão, por meio de sonho, por meio disso, por meio daquilo. Deus falou com Miriam e falou com Arão. Falou com eles assim, né? Deus fala assim com eles, com os profetas. Deus falou assim com os dois. Ó, eu falo com Miriam, com Arão, eu falo com meus profetas o dia que eu quiser. Eu falo assim, porém, com o meu servo Moisés, eu falo face a face. Olha para você ver, que moral que Deus deu para esse líder. É assim que Deus trata os seus líderes, os seus embaixadores. É face a face. Você é tão importante para Deus e aquela semente, quando você olhar uma semente, uma pessoa lá na rua caída, ou seja, na prostituição, ou no adultério, ou na corrupção do governo, você vê que aquela pessoa é uma semente boa. Só que ela está ainda no ambiente errado. E o que a gente tem que levar para ela é o evangelho do reino de Deus. Porque quando ela se tornar um cidadão do reino de Deus e tiver o passaporte dela carimbado pelo sangue do Cordeiro que morreu na cruz para nos limpar, essa pessoa vai passar a fazer parte de uma nova história. Ele não vai precisar mais da cultura humana para viver, porque ele vai viver num outro ambiente. Ele vive no outro ambiente. Olha só o que está escrito em Mateus 16, 19. Jesus fala assim, eu lhe darei as chaves do reino do céu. E o que você proibir na terra será proibido no céu. E o que permitir na terra será permitido no céu. Quando Jesus fala chaves, ele não está falando uma chave que abre uma porta. Tá? Não é quando você morrer, você vai ter a sua chave para você abrir a porta no céu. Chaves são ensinamentos, entende? São atitudes, são leis que você seguir, são leis naturais de Deus, que quando você segue essas leis, como cidadão, por exemplo, você não tem lei para seguir aqui no Brasil, né? Determinada lei, se você não cumprir, você é preso. Ou você tem que pagar uma multa, não é? É esse tipo de lei que eu estou falando. No céu também tem as suas leis. Por exemplo, um carro. Você tem um carro que é a diesel, né? A diesel, seu carro é a diesel. Aí você vai e para no posto. Qual o combustível que você vai colocar? Diesel, é claro, né? Você vai se preocupar na hora de ligar o carro? Não, porque você cumpriu a regra que a operadora do carro, a montadora do carro, quem fez o carro, quem conhece o carro, te deu o manual do carro, falou assim, olha, esse carro só funciona com diesel. Agora, se você começa a pôr água, pôr álcool, pôr vinagre, pôr cachaça, pôr gasolina, pôr tudo nesse carro, você vai começar a se preocupar. Cara, uma hora esse motor vai estourar. Porque você saiu da regra da montadora. E quando você se torna, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, um cidadão do céu, um embaixador desse reino, o que vai acontecer? Deus, ele te dá chaves. O Espírito Santo, ele te dá chaves para que você possa ligar no céu aquilo que você quer na terra. Mas olha só, não é, quando fala ligar na terra, pessoal, não entenda como bens
para te satisfazer. Entende? Não fala, não pensa assim não, cara. Assim, como eu posso ligar no céu? Eu vou ligar na terra uma Lamborghini, uma Ferrari, um avião. Eu vou ligar uma fazenda cheia de gado, aonde que vai ter um tanto de escravo trabalhando para mim dia e noite. Na minha fazenda, na minha empresa lá na cidade vai ter 5.000 funcionários trabalhando para mim, ganhando salário mínimo, enchendo meu dinheiro, porque é isso que eu quero ligar na terra. Cara, não é assim, cara. Você pode ter tudo que eu falei aqui. Pode ter avião, Ferrari, Lamborghini, fazenda com muito funcionário. Mas essas pessoas não podem estar no seu domínio. Porque Deus, Ele chamou você para dominar a terra. Você vai ter tudo isso quando você começar a dominar a terra e colocar o seu talento em favor do reino de Deus, a trabalho do reino de Deus. Como é que você pode dominar a terra tendo Lamborghini, Ferrari, fazenda, né? Imagina que você tem um talento de um programador, né? Programador. Aí você exerce aquele seu talento e cria algo que vai servir mais pessoas, e o seu foco é: eu vou influenciar essas pessoas, mas eu vou focar essas pessoas para que elas conheçam o reino de Deus. E aí você começa, abre a sua empresa, entende? Abre a sua empresa tem um programa que não estou falando de pregação do evangelho aqui, não estou falando disso. Sua empresa não vai pregar o evangelho, a sua empresa vai ser o evangelho. É diferente, ela vai ser o evangelho. Como ela vai ser o evangelho? O produto que você desenvolver, primeiro, o produto que você vai desenvolver vai ser para o bem, não vai ser um produto para o mal. As pessoas que vierem a trabalhar para você, você vai tratar elas como irmãos em Cristo. Pessoas que foram feitas por Deus, que tem o sopro do Senhor ali, né? Elas respiram, lembra? Elas respiram a mesma coisa que você respira. O sopro de Deus. É assim que você vai tratar elas. E elas precisam ser discipuladas, porque eu acredito que agora você é um discipulador. Discipular essas pessoas para que elas conheçam o Senhor Jesus Cristo e elas também possam discipular outras pessoas. Daqui a pouco a sua empresa está cheia de discípulos, fazendo o melhor para Deus. E automaticamente, quando essas pessoas fizeram o melhor para o reino de Deus, a sua empresa, seu negócio vai entrar em evidência. Talvez você nem vai querer tanta coisa mais, porque você vai ter tanta coisa, né, que aquilo não vai fazer nem diferença mais para você. Aquilo principal, sabe? Nossa, meu sonho era ter uma Lamborghini. Agora, cara, uma Lamborghini para mim hoje não faz diferença, porque, tipo assim, eu tenho tanta gente para poder carregar comigo, eu tenho tantos amigos, meus funcionários são meus irmãos, cara. Nós agora não somos nem mais patrão e empregado, nós somos aqui parceiros. Né? Você já dividiu a empresa ali, deu parte para alguns e tal, entendeu? A sua família está engajada com você, aí você começa a comprar ônibus, aqueles ônibus de viagem, aqueles ônibus grandes para levar todo mundo. Daqui a pouco você está comprando avião, cara, entendeu? Avião, helicóptero para carregar a sua galera para cima e para baixo, entende? Então é mais ou menos o que eu estou te falando é isso. Quando você ligar alguma coisa no céu e ligar na terra, essa que você está ligando no céu e na terra precisa estar alinhado com o reino de Deus, porque se não estiver alinhado com o reino de Deus, cara, não vai funcionar. Entendeu? É como se você tentar usar alguma coisa do reino de Deus em benefício próprio, né? É a mesma coisa do governo do mundo que faz o que faz aí em benefício próprio de muitos. Entendeu? E o governo de Deus não é isso. O governo de Deus, ele é um governo que ele é justo. Tanto é que o nosso rei, que é o rei nosso Senhor Jesus Cristo, ele governa com cetro de justiça.
E Deus fala assim, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quando você busca primeiro o reino do céu e a justiça, né, você consegue ligar na terra e no céu, usando esse poder que foi lhe dado, né? E ficar nesse ambiente. O objetivo é você viver nesse ambiente, não importa o que está acontecendo ao seu lado. Onde você está, o ambiente é um ambiente do Éden. É uma porta aberta no céu, em algum lugar. O lugar é onde você está. Beleza? Quero deixar para você aqui um forte abraço. Até o próximo vídeo. Se você não viu o último, assista e me manda aí uma mensagem, vê o que você achou. Ajuda aí a compartilhar se você está achando que essa mensagem é interessante. Beleza? Um abraço, até o próximo. Tchau.